Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar um pouco sobre a hidrografia. Lembrando que já venho trabalhando climas e agora vou detalhar mais esse potencial de desenvolvimento, né, que um país pode ter. O Brasil, referente a esse ponto, é um grande potencial para a nossa economia. Porém, muitos dos nossos rios ainda são subaproveitados, o que deixa a desejar o desenvolvimento econômico das regiões, inclusive as regiões mais pobres do país, poderiam ser beneficiadas com o aproveitamento da hidrografia do nosso país. Né? Então, primeiramente, né, bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, o que é isso? Né? É um curso de água, né, em que envolve um conjunto de terras que fazem a drenagem das águas precipitadas para esse curso. Né? É uma área, como tal, mede-se em quilômetro quadrado. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês, olha. Certo? Isso aqui é uma área de bacia. Né? Isso aqui é uma bacia, a bacia principal, né? E as bacias secundárias, os afluentes do rio principal. Observe bem, né, que essa imagem que eu trago para vocês, ela mostra aí um rio que tem diferentes características, né, durante seu curso. Ele tem características de nascentes em montanhas, percorre regiões planas de planaltos, né? E na sua parte final, ele deságua, né, no oceano, mas já tem uma grande parte do seu percurso também uma área de planície. Significa dizer o quê? Nesse mesmo rio, ele pode ser aproveitado em diferentes atividades econômicas, desde a geração de energia ao processo, à prática da navegação. Né? Então, assim, é algo muito relevante. Veja bem, olha aqui, outra área, né, um perfil mais perfil longitudinal, né, que você está vendo aqui ele em outro ângulo. Você vê aqui então as nascentes, olha, as áreas divertentes, né? Então, que justamente toda a chuva, né, que se precipitou dentro dessa área aqui vai correr para o rio principal, certo? E aí é onde você vai ter então justamente o processo de formação desses rios. Dependendo de onde ele se forme, se for numa área plana, né, ele vai apresentar muitos meandros. O que é meandros? Meandros é essa formação aqui, ó, essas curvas que o rio tem. Né? Geralmente isso aí é comum nos rios conhecidos como rios velhos, né? Que são rios em que o seu processo de deposição de sedimentos é superior ao processo de desgaste. Né? Então, um exemplo aqui, olha, nesse trecho aqui, esse aqui é um rio de Planalto. Fica bem melhor para vocês entenderem. Então, nessa área aqui, o que o rio está fazendo? Ele está destruindo esse Planalto. Ele ao passar de milhões de anos, ele tende a fazer um processo que vai escavando esse planalto e rebaixando a área por onde ele corre, certo? E esse material aqui, que é tirado desse planalto, vai para onde? Vai justamente para essa área aqui, né? Onde está mais plana. Daí porque as áreas de planícies, geralmente elas são mais férteis. Por quê? Porque elas pegam todos os sedimentos que o rio traz e deposita em suas margens. E aí, como o rio, ele já, nesse trecho aqui, ele já está mais plano, significa dizer então que ele vai depositando seus sedimentos, né? E conforme ele vai depositando sedimentos, vai criando barreiras. Aí então ele inicia a formação de meandros para justamente desviar
né, desses sedimentos que ele mesmo deposita, certo? Formando então esses meandros, essas grandes curvas. O Rio Amazonas é o melhor exemplo para vocês verem. Tá aí então, certo? Aqui, né, justamente há um rio de drenagem exórrica, né, que ele está justamente encontrando-se já com o oceano, né? E tá aqui, ó, as diferentes formas de encontros de rios com o oceano. Nós temos a formação, a foz, né, em estuário e a foz em delta. Então, a foz em estuário, geralmente então é justamente aquela foz mais profunda, mais larga. Isso aqui facilita então a navegação vindo do oceano para ir pelo interior do rio, né, e atingindo o interior do continente. Nessa situação aqui, essa aqui é a drenagem ou o estuário, né, é o encontro do rio, né, com o oceano na forma de delta. Então esse tipo de foz, né, geralmente é mais comum em rios em que tem muitos sedimentos e aí geralmente a água dele é mais lenta, vai depositando sedimentos e formando ilhas, formando o delta. Existem rios que têm as duas características ao mesmo tempo. Tem uma foz em forma de estuário muito larga, que dá para passar grandes navios, e ao mesmo tempo que apresenta muitas ilhas, né, em formação de deltas. Novamente, então, eu cito aqui, o Rio Amazonas tem essa formação, né, é uma formação mista. Porém, né, a maioria dos rios é nesse duplo padrão, ou é delta ou é estuário, certo? Lembrando que no estuário, geralmente, a velocidade da água do rio é maior, né? Observem aqui, ó, que tem menos curvas, né? Então fica toda uma característica, né, para vocês interpretar. Aqui o rio Parnaíba, né? Rio Parnaíba é entre o Piauí, localizado no Piauí e Maranhão, né? Então o rio Parnaíba é um exemplo, né, de rio em forma de delta, certo? Bom, apresentado essas informações gerais, né? Então vamos às características das bacias do Brasil. Então, características do Brasil, né? Grande parte, né? Então vamos aqui. O Brasil é rico em rios, uma grande diversidade de rios. O Brasil não tem lagos, né? Praticamente não tem lagos, porque geralmente os lagos eles se formam em áreas de depressão baixas, né? Onde ocorre processo de degelo. O Brasil não tem essas características, né? Rios perenes, o Brasil tem bastante rios perenes, certo? Que existem, né? Durante digamos assim, é aquela história, né? O rio que não seca, permanece o ano inteiro com água. É o caso do Rio Amazonas, o Rio São Francisco, né? O Rio Paraná. A predominância de rios do Brasil é rios de formações planálticas. Que é rios de formações planálticas? Rios que têm ao longo do seu percurso, né, percorre planaltos. E qual é a característica desses rios? Justamente apresentam quedas d'água. Se apresentam quedas d'água, significa então que tem um grande potencial para a geração de energia, né? E aí, alguns têm formação, né, em forma de estuário, como a gente pode observar, e drenagem exórrica, né, que é justamente a drenagem que já vai em encontro do oceano. Geralmente, o processo de alimentação desses rios, no caso do Brasil, é de alimentação pluvial, ou seja, das chuvas. As águas que abastecem os nossos rios vêm de chuva. O contrário seria, então, um exemplo
nival, né, do derretimento de geleiras. Mas o Brasil não tem essa característica, os rios do Brasil. Aqui, ó, foz do rio Parnaíba, certo? O delta, né, formação dele. E aqui as nossas principais bacias. Bacia Amazônica, bacia Tocantins-Araguaia, né, São Francisco. Então essas bacias, bacia do Prata, né, que é formada então aí pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai. E aqui, ó, conhecido também como bacia, isso aqui também é conhecido como bacia Platina, né? E aí, primeira bacia que a gente vai estudar é justamente a bacia amazônica, né? Então, é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, né? Suas vertentes, né, delimitadas pela Cordilheira dos Andes, né? Planalto Central e Planalto das Guianas, certo? O rio Amazonas, né, ele inicia sua formação praticamente nos Andes, certo? Quando entra em terras brasileiras, quando ele junta-se, forma-se o Rio Negro, e quando junta-se, ele nasce nos Andes, né? Quando entra nas terras do Brasil, recebe a denominação de Rio Solimões, né? Que quando encontra-se com o Rio Negro, né, já próximo já de Manaus, forma a bacia amazônica, ou o Rio Amazonas. Então, os afluentes, né, é muito interessante nesse processo, porque o rio principal da bacia amazônica é um rio de planície, porém seus afluentes são rios de planaltos. Isso faz com que a bacia amazônica ela seja a bacia de maior potencial hidroelétrico do Brasil, certo? Muito embora o seu principal rio, que é o rio Amazonas, seja um rio de planície, um rio que não tem quedas d'água. Ele é aproveitado para navegação, certo? Então veja aqui, ó, o rio Amazonas é totalmente navegável. Observem aqui, ó, certo? Esse aqui é o rio principal, certo? Rio principal. Essa parte, né, do Amazonas, ele é totalmente navegável. Totalmente navegável. Porém, ó, esses setores aqui, ó, são todos rios, esses afluentes, né? São todos rios de planaltos. Então, se é rio de planaltos, apresentam quedas d'água e pode ser aproveitado para a geração de energia. Qual a grande problemática daqui? Fazer hidrelétricas numa região de florestas tropical, onde tem uma grande quantidade de terras indígenas. Então, é uma problemática não apenas econômica, você vai entrar aí na questão, né, socioambiental, e por que não dizer, né, antropológica, porque existe toda uma história desse povo indígena. Imagina aí alagar suas terras, né, que é um povo que vive praticamente de forma autossuficiente, algumas tribos. Então, você alagar as terras dessas tribos é praticamente relegar a extinção de uma cultura. Então, existe toda essa problemática. Bem, um ponto que eu chamo a atenção aqui é a relação também entre relevo e hidrografia. Observe aqui, olha, o número 23, que é a planície amazônica. Se você observar bem, a planície amazônica, o rio Amazonas, ele percorre, né, justamente a área de formação da planície amazônica. Essas áreas aqui em amarelo, tanto do lado esquerdo como direito, são todas formações de planalto, por onde correm os afluentes do Amazonas. Vou voltar aqui, para você ver. Ó. O rio Amazonas, ele percorre justamente a área de formação, né, de relevo planície. Daí porque ele tem essa característica. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.